Olá, este é o CNN Money, podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para falar sobre os principais assuntos da economia aqui no Brasil e no mundo. Money de hoje começa falando sobre novos nomes cogitados para compor a equipe econômica de Lula. Ontem a bolsa subiu quase 2%, o mercado ficou animado com rumores do nome de Geraldo Alckmin, mais uma vez cogitado para o Ministério da Fazenda, isso segundo apurações do site Poder 360. Então Alckmin ficaria na Fazenda, Haddad ficaria no planejamento. Mais uma vez, são rumores, são conversas que os jornalistas escutam ali, de pessoas que fazem parte do grupo de transição, não tá nada definido, não tá nada certo, porém, essa notícia, ela animou o mercado enxerga que Alckmin seria um nome que traria a economia mais pro centro, não seria um nome tão político, né? Apesar de ser um político, tem aquela divisão entre os nomes mais políticos, mais técnicos e os empresários, né? E aí o nome de Alckmin estaria ali no meio termo entre política e técnica, porque é considerado uma pessoa que se levaria a economia mais pro centro, com mais responsabilidade fiscal, etc. Mas também houve apurações do broadcast falando sobre nomes de empresários cogitados para fazer parte da equipe econômica, como Josué Gomes da Fiesp e Luiz Carlos Trabuco do Bradesco. Então, os empresários também voltam a aparecer na cena e entre os nomes cotados para fazer parte da equipe econômica de Lula. A gente conversou sobre esse assunto com o Nicolas Borsoi, que é economista-chefe da Nova Futura, para trazer um pouco da impressão do mercado e quais são as perspectivas, o que nesse momento a gente fala, né, que a política é muito dinâmica, ainda mais no Brasil, então tudo muda muito rápido, a bolsa vai acompanhando, mas nesse momento, qual que é a impressão, o que o mercado está achando sobre esses nomes? Vamos ouvir. É natural que o governo fique testando, né, nomes do mercado nessa fase da transição. Então a gente já viu o nome do Henrique Meirelles sendo testado, já vimos o nome do Haddad sendo testado, já vimos outros políticos do PT sendo testados. E é uma volatilidade, né, vamos dizer assim, entre aspas, dentro do esperado. O que a gente tem conversado é que provavelmente vai ser um nome político, né, até em linha com o que foi o primeiro governo Lula, que é colocar um político no cargo de ministro da Fazenda e fazer uma equipe técnica abaixo dele. E aí acho que nesse sentido, né, acho que o Geraldo Alckmin é muito bem visto pelo mercado, ele tem uma interface boa com a Faria Lima, vamos dizer assim, né? E acho que uma coisa que não dá para levar tão a valor de face é que vai ser ele, né? Mas nos parece que vai ser alguém mais com um viés político, né? Um Wellington Dias ou algum outro político do PT com um pouco mais de entrada no mercado financeiro, mas de fato o mercado empolgou bastante com o nome do Geraldo Alckmin ontem. Bom, aí o Nicolas, então, falando sobre também o nome de Wellington Dias, que foi governador do Piauí por 4 mandatos, é muito próximo a Lula. Enfim, nada certo, nada definido, mas, então, o governo testando aí esses nomes para economia. O que se tinha até o momento, pelo menos até ontem, era que o nome de Haddad estava muito forte. Ele foi escalado para aquele almoço com banqueiros, a gente vinha falando sobre isso aqui, mas tem uma percepção de que Haddad é um nome que preza pelo equilíbrio fiscal, de certa forma, essa avaliação de quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo, mas ele coloca muitas vezes os gastos à frente da estabilidade fiscal. Isso eu ouvi de pessoas que trabalharam próximas a ele na prefeitura. Então, que ele fez boa gestão no geral, que implementou políticas públicas importantes aqui para a cidade de São Paulo, porém sem pensar muito no médio e no longo prazo. Então, e dentro do mercado, dentre os economistas, há uma visão de que ele trabalhou pouco tempo em banco, cerca de 2 anos no Unibanco. Ele tem um mestrado em economia mais focado no modelo da União Soviética, sem grandes participações no setor econômico. Então, basicamente dizem que o forte dele é a educação e que talvez não fosse um nome tão robusto, né, para enfrentar as turbulências que a economia global está passando, o Brasil também, todas essas discussões de contas públicas à frente do Ministério da Fazenda. Então, Lula testando nomes. Um outro ponto ontem também que impulsionou bastante a Bolsa aqui, levou a Bolsa a subir quase 2%, bem descolada dos índices lá fora, Nova York fechou em queda, S&P, também o Nasdaq fecharam em queda, a gente subiu aqui, foi a questão da PEC da transição, que parece que vai ficar desidratada. Então, teve aquela proposta que foi protocolada
isolada no Senado na terça-feira, com um valor de 200 bilhões de reais, que é o mesmo proposto inicialmente. A única diferença foi uma proposta de que o Bolsa Família sairia do teto de gastos por 4 anos e não mais de forma permanente. De resto, tudo muito parecido. Teve também a questão de não colocar uma previsão para liberação de verbas para orçamento secreto, para o Centrão, toda uma história sobre como isso pode afetar a negociação com o Centrão, o aval, a PEC no Congresso, mas fato é que a ideia inicial da PEC pode até partir do governo e ser discutida com o novo governo, porém, o que vai ditar como que a PEC vai ficar são as negociações com o Congresso, né? Como que fica a negociação lá no Congresso, afinal a PEC tramita no Congresso. Então, a expectativa de que no Congresso o texto, o valor se desidrate e não fique mais tão próximo de 200 bilhões, mas mais próximo de 130, 150 bilhões de reais. Então, isso trouxe também um ânimo para o mercado, porque o mercado enxerga que 200 bilhões é um valor muito alto, é um gasto muito elevado, pode deteriorar as contas públicas, trazer mais risco para o país. Isso pode se reverter em saída de dinheiro, aumento do dólar, inflação, uma crise fiscal que poderia trazer também uma crise econômica que não interessa para ninguém, muito menos para a população mais pobre, que é a população que mais sofre toda vez que a gente tem alguma crise, né? Então, o Congresso, vários parlamentares já tinham sinalizado que não iam deixar a PEC ficar em 200 bilhões de reais, e também tem até uma questão estratégica de o governo colocar um valor mais alto, jogar ali um valor de 200 bilhões para conseguir um valor intermediário. Então, todas essas negociações estão acontecendo. A questão do Centrão e do orçamento secreto é uma questão importante, porque Arthur Lira já conseguiu o apoio amplo de vários partidos, ele é o candidato favoritíssimo para reeleição na Câmara dos Deputados e não vai mais precisar tanto do PT, ainda que o PT já tenha demonstrado apoio à Lira. Então, como o Lira não precisa mais do PT, o que acontece é que o PT vai ter que negociar mais ali com o Arthur Lira para conseguir passar a PEC, né? Lira, que além de presidente da Câmara, tem uma influência política muito forte ali com os partidos do Centrão. Então, o que se espera nesse momento, que alguns especialistas estão dizendo, é que o PT precise ceder em relação ao orçamento secreto, ou colocando ali na PEC alguma previsão de liberação de verbas nesse ano que já ajude a desbloquear os valores que estão bloqueados dentro do orçamento secreto, das emendas de relator, e que são, né, um dinheiro que vai para esses partidos do Centrão, que vai para redutos políticos, mas que estão travados, junto com outros valores que foram travados nesse ano, porque justamente o teto de gastos impede que as despesas subam muito de um ano para o outro, subam acima da inflação. Então, o Centrão ele deve pedir mais liberação de verbas do orçamento secreto, tanto nesse ano, das verbas estão bloqueadas, mas também uma previsão de talvez uma blindagem para o orçamento secreto, uma tentativa de institucionalizar o orçamento secreto, tornar o orçamento secreto impositivo a partir do ano que vem. Então, o Centrão falaria, vocês deixam o orçamento secreto impositivo, a gente dá o aval para a PEC, já que eles não precisam mais do PT para Lira se reeleger na Câmara, eles vão pedir outras coisas e talvez o PT tenha que ceder, já que Lira está fortalecido, né? Por isso que os analistas políticos estão dizendo que o grande vencedor aí das últimas semanas, de todas essas negociações, é Arthur Lira, né? Que está muito forte, muito fortalecido politicamente. Qual que é o problema dessa história toda, né? Além da gente ter um risco de ter um gasto elevado sem ter um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal, todo o limbo que isso acaba deixando, tem um risco também de, ao tirar o Bolsa Família do teto de gastos, o espaço que sobra no orçamento, como que ele vai ser usado, e também nessas negociações, no meio da tramitação da PEC, entrarem vários jabutis, entrar sanha política no meio das negociações e isso virar um valor muito alto, né? Eu escutei de um economista-chefe de um banco esses dias que se o executivo é gastador, se o governo federal é gastador, o legislativo, o Congresso, ele não vai ser o que vai frear o aumento de gastos, né? Porque o Congresso, por essência, ele caminha de acordo com seus próprios interesses políticos, não fica vendo o que é de interesse da sociedade. Então, cabe ao executivo ser mais focado nessa questão fiscal e tomar cuidado com o aumento de gastos, com a saúde financeira do governo, porque se o executivo não levantar essa bandeira, não vai ser o Congresso que vai levantar. Então, é disso que a gente está falando. E a questão do orçamento secreto, se aumentar o poder do Centrão, se eles tiverem mais dinheiro, o que acontece é que eles vão se perpetuando no poder, eles vão ganhando direito a essas emendas, vão mandando dinheiro para os seus redutos políticos eleitorais, eles vão ganhando força política com o eleitorado local e eles vão se perpetuando no poder, mantendo o status quo. E o grande problema é que são partidos muito fisiológicos, que se movem pelos interesses políticos em detrimento daquilo que é mais importante do ponto de vista da sociedade, da economia. Então, o Centrão, a gente já vem falando sobre isso com a instituição das emendas
de relator do orçamento secreto, eles foram conseguindo mexer a Constituição e mexer cláusulas e mexer com o orçamento de tal forma que eles estão conseguindo cada vez mais dinheiro para o orçamento próprio deles. Então, o orçamento secreto nada mais é do que o orçamento do Centrão. E dinheiro é poder, né? Então, e eles estão ganhando isso. E como cobertura é curto, se vai mais dinheiro para o Centrão, vai menos dinheiro para as outras áreas, né? Para outros projetos, etc. E o uso dessas emendas tem uma profunda discussão e tudo, mas o que se vê é que, em muitos casos, essas emendas elas são usadas para projetos que não fazem sentido e que não ajudam, de fato, a melhorar a realidade do local para qual elas são destinadas, né? Então, tem toda essa discussão e o Centrão, por isso que os economistas especializados em finanças públicas dizem que o Centrão está sequestrando o orçamento, né? Então, a ver como que ficam essas discussões. Não é só a discussão da PEC, essa discussão do orçamento secreto também está hoje dessas discussões, dessas negociações que estão acontecendo. E aí, para finalizar essa parte mais de macro, de política local, o Caio Junqueiro, nosso analista de política, trouxe uma apuração que mostra que ontem à noite, o presidente eleito Lula participou de uma reunião que durou 5 horas com economistas do grupo de transição e com nomes importantes da nossa economia, como André Lara Rezende, Pércio Arida, que são os pais do Plano Real, também Guilherme Melo e Gabriel Galípolo, que são os economistas que fazem parte, né, e que estão nas discussões lá da transição, e também o Fernando Haddad, né, que mostra que o nome dele não tá, né, tá vivo ainda, tá forte, apesar dos rumores também do nome de Alckmin. E o interessante dessa reunião é que foi uma reunião longa e, segundo os relatos ali apurados pelo Caio Junqueira, Lula mais ouviu do que falou. O que mostra que talvez ele esteja aberto a escutar o que esses nomes mais técnicos da economia estão querendo dizer. Então, dentro do PT, eu até conversei com algumas pessoas dentro do grupo de transição, há uma impressão de que Lula se divide um pouco entre os quadros históricos do PT, que são mais fisiológicos, que são mais interessados em aumentar gastos, na questão política da coisa, e tem os nomes mais novos, desses economistas, inclusive, da Unicamp, o Guilherme Melo, o Gabriel Galípolo, que são economistas mais jovens, mais novos, que trazem ventos novos ali pro PT, e junto com esses nomes técnicos, né? Então parece uma boa mistura ali de nomes assessorando Lula, ou pelo menos que Lula escutou no dia de ontem. Então isso também deve repercutir. Hoje o fato de Lula estar aberto a escutar esses nomes e o fato da reunião ter durado quase 5 horas mostra isso de forma muito clara. O fato dele também ter escutado mais do que falado mostra isso. Dá uma impressão de que, pelo menos nessa reunião, Lula foi mais para uma linha do mandato Lula 1, né? Que é quando Lula se cercou de pessoas técnicas, mais responsáveis com a economia, do que no mandato Lula 2, quando já desembocou um pouco mais pro lado da política, né? E não escutando tanto esses nomes mais renomados da economia. Então, a ver como as coisas se desenrolam hoje, o fato é, a única coisa de concreto que a gente tem é que a bolsa e o mercado vão ficar repercutindo e oscilando e falando a cada rumor e subindo e descendo. Então, podem esperar mais dias voláteis aí pela frente. Bom, a gente falou também no CNN Money de hoje sobre como investir o 13º. Hoje, até hoje, as empresas têm que pagar a primeira parcela do 13º, a segunda cai em dezembro. E para quem não tem dívida para pagar, porque quem tem que pagar dívida, paga dívida, porque a dívida sempre vai ter juros superiores aos juros que são pagos nos investimentos. Obviamente, os bancos, o mercado financeiro, ele vai pedir para você pagar mais juros do que te dar juros quando você investe. Então, sempre ou quase sempre, os juros dos empréstimos são muito mais altos do que os juros dos investimentos. É por isso que não faz sentido investir se você tem dívida, né? Então, é importante primeiro quitar as dívidas para depois investir. Mas para quem tem dinheiro para investir, a gente trouxe ali uma análise legal baseada no Grande Debate Investimentos, que eu mediei na segunda-feira, falando sobre investimentos em renda fixa e variável. E aí, quais são algumas das dicas, né? Você casar o prazo dos teus projetos com os prazos dos vencimentos, se você for investir na renda fixa. Então, eu quero fazer uma viagem em 6 anos, comprar uma casa daqui 2 anos. Você busca um investimento para esse 13º, que seria um investimento que casa o teu prazo com o teu objetivo. Então, esse é um ponto. Daí, o que os economistas dizem é, se você não tem um prazo muito definido, só quer investir, mas não sabe muito bem o que vai fazer, e para investimentos mais conservadores, com liquidez diária que você pode resgatar a qualquer momento, como é o caso de CDBs, o Tesouro Selic e fundos DI. Se você tem um prazo maior, você pode ir para CDBs, LCIs e LCAs com prazos mais longos, porque eles também vão ter rendimentos melhores. E se você tiver um perfil mais arrojado, já fez uma reserva de emergência, já tem um dinheiro guardado ali para imprevistos, aí você pode pensar na renda variável. Ainda que a bolsa esteja oscilando muito e muito volátil, também é nesses momentos que você consegue algumas oportunidades de ações mais baratas,
ofertas de pechinchas. E aí o Nicolas Farp conversou com a gente no Grande Debate, ele falou sobre algumas opções, como por exemplo, ações que estão pagando bons dividendos, que têm receitas mais estáveis, que são ações mais do setor de utilidade pública, e também falou sobre ações do setor bancário, que nesse momento também estão indo bem, porque tem uma perspectiva aí de juros ainda elevados, então acabam ganhando com isso. Então, algumas dicas aí para quem quer investir o 13º, para quem vai resistir à tentação de gastar no fim do ano, com os presentes de Natal. E uma outra coisa, né? Eu falei sobre dívida, também é importante guardar dinheiro para as despesas do começo do ano, né? Para IPVA, para quem tem filho, matrícula escolar, gastos com material escolar também. Então, sempre importante pensar no começo do ano, que o pessoal fica eufórico com o 13º, fica fazendo o que o pessoal nas finanças comportamentais chamam de contabilidade mental, né? Então, você tem ali um dinheiro na conta e você sai gastando, sempre pensando naquele dinheiro inicial. Não, eu ganhei de 13º 5 mil reais. E fica com aquele valor, aí vai gastando e sempre fica, não, mas eu tenho 5 mil reais, mas eu ganhei 5 mil reais. Só que aquele dinheiro vai diminuindo. Quando vê, já usou mais do que deveria do 13º. Então é sempre bom não confiar muito nas suas emoções. Sempre é bom, né, lógico, seguir as intuições, mas nesse sentido das finanças, né, sempre importante ter tudo muito registrado, dar aquela olhada na tua conta, ver o que vai ter que pagar mais pra frente. Daí separar, assim, um pouquinho pra gastar com o que você quer. É sempre importante também a gente reconhecer o nosso próprio esforço, usar esse dinheiro também pra fazer alguma coisa que a gente gosta, mas, se possível, também aproveitar esses aportes de capital que vêm, assim, mais elevados ou extras para fazer investimentos. Pois bem, dito isso, vamos finalizar aqui o nosso Money de hoje dando uma passada também pelas bolsas globais. Então, os mercados abriram essa quarta-feira em leve alta, o que está impulsionando as bolsas, impulsionou os mercados na Ásia. Mais uma vez, Hong Kong fechou com uma alta forte. Ontem subiu mais de 5%, hoje quase 2%. Então, Hong Kong está num forte rally. China, Xangai também subiu. É a perspectiva de flexibilização da política de Covid-0, né? Então, além de o governo chinês ter anunciado uma ampliação da vacinação, o distrito de Guangzhou já começou a flexibilizar algumas medidas, então tem toda uma história e rumores que vão sendo alimentados de que talvez Xi Jinping, depois dos protestos, que não foram protestos simples, são protestos que são raríssimos de acontecer, que aconteceram em vários lugares do país, e que depois desses protestos talvez Xi Jinping esteja começando a considerar alguma flexibilização da política de Covid-0. A questão aqui os chineses não quiseram importar vacinas de fora, eles continuam usando só as vacinas fabricadas na China. Um outro ponto também é que eles demoraram para vacinar a população mais idosa. E Xi Jinping tem uma questão de honra, de manter a política de Covid-0, mostrando que, eu acertei com essa política, que foi muito elogiada no começo da pandemia. Agora, com o Ocidente criticando a política de Covid-0 e com a vacinação baixa, Xi Jinping fica ali numa sinuca de bico, porque se ele der o braço a torcer, ele vai mostrar que errou, né, no fim das contas, com a política de Covid-0 mais recentemente. E também, se ele flexibilizar agora com a população não tão vacinada, ele corre o risco de colocar sua população numa situação arriscada, né? Numa situação de saúde pública muito complexa, porque não tá todo mundo vacinado. Então, tem toda essa discussão acontecendo, mas é a primeira vez que se discute algum tipo de flexibilização. Pode ser só rumor, isso pode não se concretizar, mas isso tá animando os mercados. Agora, o que os analistas estão dizendo também é que se de fato houver uma reabertura, vai ser uma abertura lenta e bem acidentada. Então, cheia de altos e baixos, e uma abertura que de qualquer forma, ou essas restrições de qualquer forma já devem comprometer também o crescimento da China para 2023. A gente está falando da segunda maior economia do mundo, então tem reflexos no mundo todo. Então esse é um ponto. O outro ponto é juros nos Estados Unidos. Hoje o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, faz um discurso às 3:30 da tarde daqui. E esse discurso é esperado uma fala mais dura em relação aos juros nos Estados Unidos, porque membros do Fed foram duros nos seus discursos no começo da semana. Como eu disse aqui anteriormente, ontem eles falaram que, apesar da desaceleração prevista no ritmo dos juros para dezembro, os juros têm que ficar altos ainda por um tempo no ano que vem, e o pico dos juros, que antes estava sendo esperado entre 4% e 5%, pode ficar acima de 5% por lá. E quando os Estados Unidos sobem juros, sobem a régua do mundo todo. Isso traz uma previsão de economias esfriando ainda mais. Então, essa questão dos juros é uma questão importantíssima, que o mercado todo acompanha, porque se os Estados Unidos têm uma perspectiva de aumento de juros, todas essas falas, qualquer fala que vai apontando para isso, acaba trazendo uma perspectiva de esfriamento, e também de quanto mais os juros estão altos nos Estados Unidos, mais eles atraem investimentos para lá e mais tiram investimentos de outros mercados. Então isso acaba afetando muito as bolsas diretamente. E com isso a gente encerra o CNN Money desta quarta-feira. Desejo a todos um ótimo dia neste meio de semana, e amanhã tem mais. Tchau!
apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.